Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera do bem. Pessoal, continuando nossos estudos de matemática financeira, vamos ver agora o conceito de juros simples. Certo? Os juros é um tipo de compensação que você recebe por uma aplicação ou um dinheiro que você paga a mais por um empréstimo que você fez. Certo? Nos juros simples, eu coloquei aqui a linha do tempo. Isso aqui são períodos de tempo, pode ser um mês, um ano, um bimestre, um dia, certo? Então, o tempo vai mudar, dependendo da questão. Então, aqui eu falo em períodos de tempo. Então, o momento zero é o momento que eu faço a aplicação, que eu coloco o valor para ele gerar esses juros que eu quero. E esse valor que eu coloco inicialmente, eu chamo ele de capital. Esse capital é o meu valor inicial, que eu coloco ele no momento zero. Certo? Então, vai haver uma taxa de juros que representamos por um izinho minúsculo. Essa taxa de juros ela é uma porcentagem. Essa porcentagem ela vai ser aplicada no valor que eu apliquei inicialmente e vai me gerar um juros referente ao primeiro período de tempo que se passa. E esses juros é capital vezes a taxa. Então, após passar do primeiro período, eu vou receber os juros 1, que é capital vezes a taxa. Esse valor de juros que eu ganhei pela aplicação, ele vai se juntar com o capital, que é o valor que eu coloquei inicialmente, e me gerar após o primeiro período o chamado montante 1. O que é o montante? O montante é o valor final. No final de todo o investimento eu vou ter aqui o valor total, certo? Que seria o meu capital, mais os juros que eu ganhei durante aqueles períodos de tempo. E isso vai gerar o meu montante aqui no final. Mas, enquanto a gente não chega lá no último período de tempo, a gente passou o primeiro período de tempo, eu vou ter um montante 1. Quem é esse montante 1? É o valor que eu tinha anteriormente, mais os juros 1 que eu ganhei pelo período de tempo que se passou. Então, o montante 1 vai ser o capital, mais os juros que eu recebi por esse primeiro período de tempo, que é C vezes I. Então, vai se passar o segundo período de tempo. Passado o segundo período de tempo, a taxa permanece a mesma. Os juros referente ao segundo período de tempo também é capital vezes a taxa. Então essa é a principal característica dos juros simples. A taxa de juros ela vai agir sempre em cima do capital, do valor inicial. Isso vai fazer com que a cada período de tempo que se passe, o valor que eu vou receber sempre vai ser o mesmo. Você consegue ver isso porque o juros 1 é igual ao juros 2, C vezes I. Então o meu montante 2, que vai ser o dinheiro que eu vou ter ao final do segundo período de tempo, vai ser o que eu tinha no período anterior, M1, certo? Montante 1 mais os juros que eu recebi no segundo período de tempo. Certo? M2 é igual a M1 mais o juro que eu recebi aqui no caso o J2. Certo? Então, quem é M1? Eu calculei aqui em cima, C mais C vezes I. E o J2 é C vezes I. Então, eu peguei M1, C mais C vezes I. Coloquei aqui. E o J2 é o C vezes I. Se você observar isso aqui, eu só posso somar esse CI com esse CI aqui. 2CI. Então, esse é o montante 2. E aí, esse é o valor que eu tenho agora, certo? Após o meu segundo período de tempo ter se passado. E aí vai passar o terceiro período de tempo. A taxa é a mesma e os juros que eu vou receber é o mesmo. Certo? Então, repetindo, a característica de juros simples. Todo período de tempo que passar, você vai receber o mesmo valor. Sempre o mesmo valor. Então, passou o J3 aqui, C vezes I. Quando eu somo esse J3 com o montante 2, que é o valor que eu já tinha, eu vou chegar aqui, nesse resultado, M3 é igual a C mais 3 vezes C vezes I,
que foi, ó, 3 juros que eu recebi. E aí você vai passando isso aí até chegar o último período de tempo. Passado o último período de tempo, eu vou ter o meu montante agora, que é o valor final, que é o meu capital mais a soma de todos os juros que eu recebi durante todos os períodos de tempo que passou. Então, ó, se você ver, eu vou ter, ó, do 0 para o 1, passou, eu recebi 1 juros. Aí do 1 para o 2, o segundo. Do 2 para o 3, o terceiro. Do T menos 1 até o último período de tempo, que eu vou chamar de T, eu vou receber o JT. Sendo que todos esses valores, eles são iguais. E quantos valores desse eu recebi, ó? T valores. Foram T períodos de tempo que passou. Então, quando eu, ó, estico aqui minha fórmula, eu chego nessa fórmula aqui, ó. Montante é igual a capital mais CIT. C vezes I vezes T. O C é o capital, valor inicial. O I, a taxa de tempo. E o T é o número de períodos de tempo que aquela aplicação foi feita. Então, ó, daqui eu tiro as duas fórmulas que eu vou usar em juros simples. Só somente 2 fórmulas. Montante é o valor final, é igual ao capital, o valor inicial, mais o que? A soma de todo o dinheiro que eu recebi pelaquela aplicação. Essa soma de todos esses valores eu chamo de juros, certo? Vou representar por um J maiúsculo. E esses juros é o valor recebido no caso de eu fazer uma aplicação, e aí eu vou receber os juros. Ou é o valor pago, no caso de eu fazer um empréstimo, eu vou pagar os juros. Então, pegando essa formulazinha aqui que a gente deduziu, eu vou ter as 2 fórmulas dos juros simples. Então tá aí, essas são as 2 fórmulas que a gente vai usar. A primeira aqui, ela é lógica. Isso aqui, se você raciocinar um pouco, você vê que isso aqui faz todo sentido. O montante, o que é? É o valor final. O meu valor final vai ser o que eu tinha inicialmente, o capital, mais o que eu recebi de juros. Capital mais os juros. Então, o meu valor final é o valor inicial mais o que eu ganhei. A soma de tudo que eu ganhei. E essa outra juros é igual a CIT, que os juros vai ser o quê? C vezes I, que é o que eu recebi a cada período de tempo durante os T períodos de tempo que se passou. Juros igual a CIT. Agora, essa formulazinha aqui, ó, vamos pensar um pouquinho, ó. O I é uma porcentagem, é uma taxa de juros. Essa porcentagem, ela é uma fração de denominador 100. Então, quando eu for usar essa taxa de juros, eu sempre vou ter que usar ou na forma decimal, certo? Que aqui eu não aconselho, ou na forma de fração, que seria o mais aconselhável a você fazer. Então, ó, como esse izinho vai ser sempre alguma coisa sobre 100, eu posso acrescentar o 100 nessa fórmula para facilitar. Então, vamos usar essa formulazinha como sendo juros igual a CIT sobre 100. Esse 100 de onde é que saiu? Dessa porcentagem da taxa. Certo? Então, na hora de fazer as substituições, você não vai precisar se preocupar com frações, com decimais. Você só pega a taxa da forma que ela está de porcentagem, joga o valor dela aqui sem o sinal. Acabou-se. Certo? Então, vamos fazer uns exemplos agora. É um exemplo bem simples. João aplicou R$7.000 a juros simples por 4 meses, a taxa de 5% ao mês. Certo? AM. Qual o valor recebido por João ao final da aplicação? Ora, eu tenho o meu valor inicial e eu quero saber, depois de 4 meses ganhando 5% em cima desse valor, quanto é que ele vai ficar. Então você vê que aqui eu tenho poucos meses. Então eu vou fazer usando a linha de tempo para iniciar. Então Armando fica assim, ó. No momento 0, que é no início, ele aplicou R$7.000. Então tá aqui, ó, esse é meu capital. E esses R$7.000, eles vão passar 4 meses nesse investimento, que paga 5% a cada mês,
certo? Eu quero saber qual é o valor que ele vai ter no final dos 4 meses. Então, ó, passado o primeiro período de tempo, ele vai receber o juros 1. Quanto é o juros 1? É o capital vezes a taxa. Então, ele vai receber aqui, ó, 5% de 7 mil. Então, calculando aqui, ó, 5% de 7 mil é 5 sobre 100 vezes 7 mil. Cortei 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Ficou 5 vezes 70, 350. Então, os juros 1 que ele vai receber após o primeiro mês são 350. Somando esses 350 com os 7 mil que ele tinha inicialmente, passado o primeiro mês, ele não tem mais 7 mil. Ele vai ter 7.350. E aí vem o segundo mês. No segundo mês, ele vai receber os juros 2, que é 5% do valor inicial, dos 7 mil, lá do início. Então, essa característica dos juros simples. A taxa, ela vai agir sempre em cima do capital. E os juros 2 vai ser os mesmos 350 que foi no primeiro mês. Então, o que ele recebeu no primeiro mês, ele vai receber no segundo mês, ele vai receber no terceiro mês, ele vai receber no quarto mês e ele vai receber até o final da aplicação, que no caso aqui acaba no quarto mês. Então, após o segundo período de tempo, ele não vai ter mais os 7.350 que ele tinha aqui após o mês. Ele vai ter esse valor mais os 350 do segundo período de tempo que ele recebeu de juros. Certo? Então agora ele vai ter 7.700. Vai passar o terceiro período de tempo, ele vai receber os juros 3, que será 350 também. Então, ao final do terceiro mês, ele vai ter os 770 que ele tinha no final do segundo mês, mais os juros 3, que é 350, 8.050. Aí vai passar o quarto e último período de tempo, onde ele vai receber os juros 4, que também é 350. Então, ó, passado o quarto período de tempo, recebe mais 350 e vai ficar com 8.400. Certo? Então, você vê que aqui eu tenho 4 meses, 4 períodos de tempo, é pequeno, dá para mim fazer aqui, ó, na linha do tempo. Por quê que eu fiz dessa forma? Para vocês entenderem como isso acontece. Como funciona os juros simples, que é os juros fixos, certo? Então, cada mês eu vou receber o mesmo tanto. Por quê? Porque a porcentagem, a minha taxa, ela sempre vai agir no valor inicial. Certo? Então, assim você faria pela linha do tempo. Agora, vamos fazer usando as fórmulas. Ó, temos aí as duas fórmulas. Aí você se pergunta, professor, como é que eu vou saber quando usar uma e quando usar a outra? Não tem problema. Vamos aqui, ó. Como esse tipo de questão, eles têm muitas informações, então seria legal você juntar todas essas informações num canto só. Por isso eu aconselho a vocês sempre relacionar os dados da questão. Pronto, então agora eu leio a questão e vou anotando o que é de importante. Então vai, ó. João aplicou 7 mil reais. Ora, 7 mil é o valor que ele aplicou, é o valor inicial, então esse é o meu capital. Juros simples, isso é importante para a gente saber que o que ele vai receber mensalmente vai ser o mesmo, por 4 meses. 4 meses é o meu tempo, jogue para os dados. Quando você for relacionar o tempo aqui, é sempre bom você botar aqui qual é o período de tempo, no caso aqui são meses. A taxa de 5% ao mês, então I é 5%. Uma informação importante, a taxa e o tempo, elas têm que estar na mesma unidade de tempo. Se o tempo está em meses, a taxa tem que estar ao mês. Se houver diferença entre um e outro, aí você vai ter que pegar um dos dois e transformar para outro período de tempo, para os dois ficarem iguais. Mas isso aí nós vemos mais à frente. Então, qual é o valor recebido por João ao final da aplicação? O valor no final. Então ele quer o montante. Pronto, ó.
relacionado os dados, pode esquecer o enunciado da questão, tudo que eu preciso está aqui. Então agora, o que é que a questão me pede? Ela quer o montante. A fórmula que tem o montante é essa primeira aqui. Então eu quero saber quem é o montante. Para isso eu tenho que saber quem é o capital. A questão me dá o capital aqui, ó. Além do capital, eu tenho que saber também quem é os juros. Que se eu souber quem é os juros, somo com o capital, achei o montante. Aí você vem, a questão ela não te dá o valor dos juros. Logo, não dá para usar essa fórmula agora. Se não dá para usar essa fórmula, eu pulo para outra. Eu só tenho duas. Ora, eu preciso do valor dos juros. Porque se eu acho esse valor, eu consigo fazer essa soma e achar o montante, que é o que eu realmente quero. Para achar os juros, eu tenho que ter o capital. A questão deu é 7 mil. Além do capital, eu tenho que saber qual é a taxa. A questão também deu a taxa. E para finalizar, eu também preciso saber quem é o tempo. Tá? Aqui também foi dado o tempo. Então eu consigo achar o valor dos juros porque eu tenho todas as outras informações. Então essa é a fórmula que eu tenho que usar agora. Então bora lá, substituir capital, taxa e tempo. O capital é 7 mil. A taxa 5%. Eu só coloco o 5 aqui, ó. Esse sinal da porcentagem já é esse 100 que eu resolvi colocar aqui embaixo na fórmula para ajudar. Então aqui você não se preocupa com porcentagem. Você só joga o valor aqui. Vezes o tempo, que é 4. Ora, eu tenho só multiplicação em cima. Então eu posso cortar 2 zeros de cima e 2 zeros de baixo. Então vai ficar juros igual a 70 vezes 5 vezes 4. Dá 1.400. Então esse é o valor que eu vou receber de juros, que o João vai receber de juros após os 4 meses. E eu quero saber qual é o valor total. Então agora esses juros ele pode vir aqui, ó, para a primeira fórmula. Então agora eu posso usar aqui, ó, os juros e dá para usar essa fórmula agora, montante igual a capital mais juros. Logo o montante aí vai ser 8.400. Certo? Então, esse é o jeito de você usar as fórmulas. Que é bem melhor do que você fazer na linha do tempo. Por quê? Nesse exercício, beleza, fazer na linha do tempo, porque eu tenho 4 meses, então é pouco tempo. E aí dá para mim fazer na linha do tempo sem ter muitos problemas. Agora, se fossem 20 meses, 30 meses, certo? Começaria a ficar inviável fazer pela linha do tempo. Então, a melhor forma é você aprender a usar essas formulazinhas para poder chegar nesse resultado bem mais rápido do que fazer na linha do tempo para determinadas questões.